noite, boa tarde, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. É um prazer estar aqui com vocês, próximas das 18 horas, né? Porque algumas pessoas não são daqui do Brasil, então o horário é diferente, então por isso que a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que possamos sentir a presença de Deus adentrando a cada lar, né? Hoje nós estamos orando pelos nossos lares, o nosso lugar de aconchego, aquele local onde, para que possamos fazer aquela prece que Jesus nos disse assim, para fazer a sua prece, entre num local e mantenha-se fechado. Esse local é o nosso coração, mas se o espaço físico contribuir, a gente vai conseguir ouvir muito mais a presença de Deus, sentir a espiritualidade, ouvir Deus falar, sentir a presença de Deus, ouvir a espiritualidade, porque Deus fala conosco de todas as formas, através de uma propaganda, através de uma mensagem televisiva. E você, se é a primeira vez que está acessando a esse canal, sinta-se à vontade. Não é por um acaso que você parou aqui, está a nos ouvir. Isso é a resposta daquela prece que você fez a Deus, à espiritualidade. Hoje, 14 de maio, um dia muito importante para nós, né? Aniversário do dirigente da casa, Gilberto Rissato. Hoje é aniversário de uma das encarnações do espírito Dom Carlos Ramírez, o Barô, esse que sempre tem uma palavra de conforto, um puxão de orelha, mas que quer só o nosso bem, que é muito assertivo nas palavras para conosco, que nos deixa muito claro que a família é o nosso maior bem. Então, vamos orar pelos nossos lares, por nossas famílias. Oramos também pelos irmãos que retornaram para a pátria espiritual na presente data, os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão nos presídios, nas casas de repouso, pelas crianças, pelos animais, pelas plantas, pela natureza, pelo nosso lar maior, que é o planeta Terra. Bora lá? Para a nossa reflexão, o primeiro culto cristão no lar. A noite era de estrelas e luar. Na terra, uma vez mais, o mestre escolhia residência humilde para trazer lição inesquecível. Dessa vez, não era a estalagem singela onde poucos animais puderam ouvir o canto de gratidão de uma mãe e de um pai. Nessa noite, era a casa de um pescador, aquele que atendera prontamente ao seu convite. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. A casa de Simão Pedro jamais seria a mesma. Como se desejasse imprimir novo rumo às conversas, que estavam improdutivas e nada edificantes, Jesus expôs com bondade:
O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Jesus passeou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, nos envia a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Naquele instante, Jesus propunha com muita naturalidade a prática da reflexão dos textos sagrados dentro do lar. Lembrando que, à época, não havia livros. As leituras dos textos da Torá eram realizados nas sinagogas e ainda apenas os homens tinham acesso ao conteúdo da chamada lei e os profetas. Quando Jesus propõe essa prática doméstica, ele altera esse panorama. Jesus propõe uma conversa regular dentro de casa sobre os textos da lei, o que muitos conhecemos como Evangelho no lar, no qual nos servimos das lições do próprio Cristo para enriquecer as conversações. Jesus não lhe deu nome, não o rotulou, propôs apenas que fosse um momento em família, em que todos na casa pudessem ter voz, pudessem expor suas ideias e também pudessem ouvir. Em todos os cultos realizados na casa de Pedro, o Mestre demonstrou o quanto sabia escutar, mesmo sendo ele o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, sigamos mais esse exemplo. Guardemos um momento semanal
na rotina de nosso lar para a oração e breve leitura de texto do livro da vida. Depois, permitamos que todas as crianças, jovens e adultos se manifestem, dizendo como aqueles ditos lhe falam ao coração. Desse modo, perceberemos o quanto de doçura e entendimento existe nos corações das pessoas que compõem o nosso lar. E mais do que tudo, verificaremos os benefícios que esse encontro semanal trará ao nosso lar. A paz do mundo começa com a paz no lar. 18 horas. Faça seu pedido, meu irmão e minha irmã. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Eu vos saudo, ó Virgem gloriosa, estrela mais brilhante do que o sol, mais linda do que o lírio, mais elevada nos céus do que todos os santos e santas. A vós que sois reverenciada por toda a terra, recebei as nossas humildes homenagens e vinde nosso auxílio no meio de vossos dias tão gloriosos nos céus. Não esquecei, ó Virgem Mãe Santíssima, as tristezas da terra. Lançai o olhar de bondade para os que estão no sofrimento e que lutam contra as dificuldades e que não cessam de umedecer os lábios nas amarguras desta vida. Tenha piedade dos que choram, dos que oram, dos que temem. Dai a todos, Mãe querida, a paz, a esperança e a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vamos trazer a tradução da prece do Pai Nosso em aramaico, para que essa energia de Jesus adentre e permaneça em todos os lares, tirando todos os miasmas, todas as discórdias, doenças, maus pensamentos. Que seja limpo esses lares. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos,
faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nossos caminhos, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades, em todos os lares, em todos os lugares. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo em beleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Que assim seja e assim se faça, em nome de Jesus. Amém. Gratidão a Deus, à espiritualidade, ao seu mentor espiritual, ao patrono do seu lar, por ter permitido que pudéssemos adentrar e falar com Deus junto com vocês. Vocês não sabem o quanto isso é tão importante para todos nós que habitamos esse planeta, essa casa chamada Terra. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as 18 horas e toda a espiritualidade que fluidificou essas águas. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs, e continue conosco com as programações do Templo Espiritual Maria Santíssima, as quais são salutares para você, sua família, o seu lar e todos que te rodeiam. Até a próxima.